Nessa videoaula corrigiremos a última atividade, que nós abordamos o conceito de lentes esféricas. A primeira questão. Nas figuras, mostramos 4 tipos de lente. Se desejarmos queimar um pedaço de papel colocado em frente a elas, devemos utilizar de preferência qual desses 4 tipos de lente? Qual ou quais desses 4 tipos de lente? Bem, o que a gente pode imaginar? Para a gente conseguir queimar um pedaço de papel usando uma lente, essa lente ela tem que ser convergente. Porque, na verdade, o que nós vamos fazer? A gente vai convergir os raios solares que chegam até a Terra no papel, no pedaço de papel, de maneira que esses raios solares convergidos, eles possam fazer o papel queimar. Bem, além disso, dentre as lentes apresentadas, a gente pode perceber que apenas as lentes B e D, elas são lentes convergentes, que são lentes de bordas finas. Supondo aí que essas lentes estejam imersas no ar, já que eu quero queimar o papel, queimar com a luz solar, então a lente tem que estar imersa no ar. Então, supondo as lentes imersas no ar, nós sabemos que lentes de bordas grossas, como a A e a C, imersas no ar, elas são divergentes. E lentes de bordas finas, como a B e a D, elas são lentes convergentes. Então, claro, supondo isso, as lentes B e D são as únicas convergentes das que nós temos aí como opção para poder queimar esse papel, de maneira então que o item correto é o item B. Ou você utiliza a lente B ou utiliza a lente D para poder convergir os raios solares que chegam até a Terra e conseguir com isso queimar o seu pedaço de papel. A segunda questão da Universidade Federal do Pará. Num projetor de luz, a ampliação do diâmetro do feixe luminoso cilíndrico a ser projetado, ela é obtida por sua passagem através de 2 lentes delgadas dispostas face a face no interior do projetor, conforme mostra a figura abaixo. Bem, observando a figura, você percebe que inicialmente esse feixe luminoso que passa pelo projetor, ele começa aí com um diâmetro de 2 centímetros. Ele passa por uma primeira lente. Essa primeira lente ela é uma lente divergente. Então, o fato de ser uma lente divergente, ela vai ampliar o raio desse feixe luminoso, ela vai espalhar o feixe de luz. Quando essa lente quando essa lente divergente espalha o feixe de luz, esse feixe de luz passa agora por uma lente convergente. Essa lente convergente que fica a uma distância D da lente divergente. E claro, o feixe, ao passar por essa lente convergente, ele sai paralelo entre si com uma distância, na verdade com um raio de espalhamento de 5 centímetros. É isso então que vai acontecer. Um feixe com 2 centímetros de raio, feixe luminoso, ele passa por uma lente, inicialmente por uma lente divergente, ele é espalhado, passa depois por uma lente convergente, fica paralelo entre si, só que como agora ele está espalhado, ele tem agora um raio de 5 centímetros. Continuando então a questão, a distância focal da lente convergente, que é a segunda lente, ela é de 60 centímetros, e a da lente divergente nós desconhecemos. Ajustando-se a distância D entre os centros ópticos das lentes, consegue-se a ampliação pretendida indicada na figura. Nessas condições, calcule o valor da distância D, que é a distância entre as lentes, em centímetros. Bem, essa questão ela foge a qualquer regra, na verdade ela foge a qualquer fórmula que nós estudamos no estudo das lentes. Na verdade ela é muito mais uma questão de interpretação matemática do que propriamente uma questão aí de estudo de lentes, no caso quando eu falo estudo de lentes referente às fórmulas do estudo de lentes. O que nós vamos perceber? Como os raios chegam paralelos à lente divergente, então eles são refratados, de modo que eles formam uma imagem virtual P, no foco da lente divergente. Então eles são refratados, de maneira que o ponto de encontro dos seus prolongamentos vai formar uma imagem que é virtual no ponto P. E claro, essa imagem virtual ela tem que estar no foco da lente divergente, porque nós sabemos que tudo que chega paralelo ao eixo principal de uma lente divergente é refratado de maneira que o prolongamento passe pelo foco.
Então essa imagem que vai ser formada será formada exatamente no foco da lente que é divergente. Continuando então nossa análise, o ponto P ele vai ser uma imagem virtual da lente divergente e ao mesmo tempo ele servirá como objeto para a lente convergente. Por que ele servirá como objeto para a lente convergente? Porque ele está na frente da lente convergente, como a gente pode perceber. Bem, como ao passar pela lente convergente, os raios eles saem paralelos entre si, então nós temos que esse ponto objeto P ele deve ficar exatamente no foco da lente convergente. Por quê? Porque nós sabemos que tudo que passa pelo foco de uma lente convergente, ao passar pela lente vai sair de maneira paralela. Então o ponto P ele tem que coincidir também com o foco da lente convergente. Ou seja, o que a gente percebe? A gente percebe que o ponto P ele tem que coincidir com o foco da lente divergente e também com o foco da lente convergente. Desse modo, então, o ajuste dessa distância D entre as lentes ele deve ser feito de modo que os focos das lentes coincidam no mesmo ponto. Bem, observemos então aí os triângulos que nós vamos destacar. Nós vamos destacar dois triângulos semelhantes na imagem. Inicialmente eu chamo a atenção para esse triângulo retângulo em vermelho. A gente pode perceber que esse triângulo retângulo ele vai ter como altura 5 centímetros, que é exatamente o raio do feixe luminoso após passar pela lente convergente. E ele tem como base exatamente a distância focal da lente convergente. Por que a distância focal da lente convergente? Porque como nós acabamos de concluir que o ponto P ele tem que estar no foco da lente convergente, a distância do ponto P até a lente, na verdade, é a sua distância focal. Quero também chamar a atenção para esse triângulo amarelo. Esse triângulo amarelo, semelhante ao triângulo vermelho, como eu já destaquei, ele tem como altura 2 centímetros, que é o raio do feixe luminoso que chega até a lente divergente, e ele tem como base exatamente a distância focal da lente divergente. Porque, repetindo o que eu já falei anteriormente, nós sabemos que o ponto P ele tem que coincidir também com o foco da lente divergente. Bem, dessa forma então, o triângulo vermelho, como eu já falei, ele tem como base a distância focal da lente convergente, que nós sabemos que é de 60 centímetros, ok? E ele tem a altura de 5 centímetros. Por outro lado, o triângulo amarelo, ele tem como base o módulo da distância focal da lente divergente. Por que eu coloquei o módulo da distância focal da lente divergente? Que eu estou chamando essa distância focal de F', né? Vamos lembrar que o foco de uma lente divergente ele é negativo. Então, como eu estou falando na medida do lado de um triângulo, a medida de um lado não pode ser negativa. Para que essa medida fique positiva, é só pegar ela em módulo. Então, eu estou chamando de F' o foco da lente divergente. Se F' é o foco da lente divergente, então eu pego o módulo para me referir ao lado desse triângulo. Bem, então, a base do triângulo amarelo é o módulo da distância focal da lente divergente e a sua altura é de 2 centímetros. Vamos lá então. Como esses triângulos eles são semelhantes, eu posso montar uma proporção entre a medida dos seus lados. Então eu vou pegar aqui o módulo de F', ou seja, a base do triângulo amarelo, está para F, que era a base do triângulo vermelho, assim como o 2, que é a altura do triângulo amarelo, está para 5, que é a altura do triângulo vermelho. Mas vamos lembrar que o F, que é a distância focal da lente convergente, é de 60 centímetros. Substituindo por 60, faz produto dos meios pelos extremos, então vai ficar 5 vezes o módulo de F' é igual a 2 vezes 60, que é 120. Logo, o módulo de F' é 120 dividido para 5, que dá 24 centímetros. O que nós concluímos com isso? Nós concluímos que o módulo da distância focal da lente divergente é 24 centímetros. Ou seja, como a distância focal de uma lente divergente é negativa, então o foco da lente divergente é menos 24 centímetros. Bem, mas para que eu descobri o módulo de F', que é o módulo da distância focal da lente divergente? Porque, na verdade, eu quero saber qual é o valor de D, que é a distância entre as lentes.
Observando a imagem, a gente pode perceber que a distância entre as lentes ela pode ser calculada da seguinte maneira. A distância focal da lente convergente, que é o f, né, vai ser igual à distância focal da lente divergente em módulo mais o valor de D. Bem, como nós sabemos que a distância focal da lente convergente é 60? Como nós sabemos que o módulo da distância focal da lente divergente é 24, então vai ficar 60 é igual a 24 mais D. Isolando o D, então o D vai ser 60 menos 24, portanto o D é igual a 36 centímetros. Desse modo, então, a gente percebe que o ajuste entre essas lentes ele deve ser feito, de modo que a distância entre as duas lentes ela deverá ser de 36 centímetros. A terceira questão. Um jovem interessado em conhecer os hábitos dos insetos usa uma lente de aumento para observar detalhes do corpo de um deles. Ele sabe que para obter uma imagem 3 vezes maior do que o inseto observado, é necessário manter uma lente convergente a 40 centímetros de distância do inseto. Mantendo essas condições, ele conseguirá determinar, no item A distância em centímetros entre a imagem e a lente. Vamos lá então avaliar a questão. Pelos dados da questão, nós temos que a ampliação é igual a 3, porque ele quer uma imagem 3 vezes maior, e como se trata de uma imagem virtual, toda imagem virtual ela é direita, por isso o 3 é positivo. Além disso, nós sabemos que o P é 40, porque ele vai colocar a lente a 40 centímetros de distância do inseto. Então, a distância do objeto à lente, 40 centímetros. Continuando, então, nós vamos ter que se a ampliação é 3 e se o P é 40, então nós sabemos que a ampliação é menos P' sobre P. Então, vai ficar que 3 ele é igual a menos P' sobre 40. Fazendo produto dos meios pelos extremos, nós temos que o P' é de menos 120 centímetros. Ou seja, com isso, então, ele conclui que a distância entre a imagem e a lente, certo? É uma distância de 120 centímetros. E com isso, nós temos ainda que será formada uma imagem virtual, como a gente já havia citado, já que se trata de uma lente para ver o inseto. Então, para ver o inseto através da lente, tem que ser uma imagem virtual. Por isso que o P' deu negativo, né? Então, você tem uma imagem virtual a 120 centímetros da lente. A letra B. A distância focal da lente em centímetros. Bem, para saber a distância focal, é só nós pegarmos a equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos lembrar que o F eu quero saber na questão, o P vale 40 e o P' nós acabamos de descobrir que vale 120. Então vai ficar 1 sobre F é 1 sobre 40 mais 1 sobre menos 120. Mais com menos dá menos, então 1 sobre F é 1 sobre 40 menos 1 sobre 120. Vamos então igualar os denominadores. Para isso, MMC de 40 e 120 é 120. Desse modo eu coloquei tudo 120 nos denominadores. E para descobrir quem é que fica em cima, 120 dividido para 40 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. 120 dividido para 120 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então você tem que 1 sobre F é 3 sobre 120 menos 1 sobre 120. Ou seja, 1 sobre F é 2 sobre 120. Vamos simplificar por 2, numerador e denominador. Então, 1 sobre F é 1 sobre 60. Faça produto dos meios pelos extremos. Nós temos, então, que a distância focal da lente deve ser uma distância de 60 centímetros. E aí, claro, percebam, como a distância focal ela é positiva, nós temos uma lente que deverá ser uma lente convergente. Toda lente de distância focal positiva é uma lente convergente. Quarta questão. Um objeto com 5 centímetros de altura, ele é colocado em frente a uma lente convergente, cuja distância focal ela é de 5 centímetros. Bem, pela imagem, a gente pode perceber ainda que a distância entre o objeto e a lente, essa distância ela é de 15 centímetros e, claro, é uma lente convergente, como a própria questão já falou. Sabendo que o objeto dista 15 centímetros da lente,
determine no item A o tamanho e a posição da imagem formada. Vamos lá então avaliar o que a questão pede. Pelos dados da questão, nós temos que a altura do objeto é 5 centímetros, a distância focal da lente convergente também é de 5 centímetros e o P, que é a distância do objeto à lente, é de 15 centímetros. Então eu posso começar pela equação de Gauss para determinar o P', que é a distância da imagem até a lente. Então 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', logo 1 sobre 5 é igual a 1 sobre o P, que é 15, mais 1 sobre P'. Eu vou isolar 1 sobre P', eu passo para o outro lado 1 sobre 15 subtraindo, logo 1 sobre P' é 1 sobre 5 menos 1 sobre 15. MMC de 5 e 15 é 15, então 1 sobre P' é igual a 3 sobre 15 menos 1 sobre 15. Lembrando que para eu encontrar esse 3 sobre 15, já que o denominador é 15, eu peguei 15 dividido para 5 dá 3, 3 vezes 1 é 3. Bem, desse modo, 1 sobre P' é igual a 2 sobre 15, já que 3 menos 1 dá 2 sobre o 15. Faço o produto dos meios pelos extremos, então 2P' é igual a 15, de modo que o P' é 15 dividido para 2, que dá 7,5. O que é que eu concluo com isso? Eu concluo que a imagem ela será formada a uma distância de 7,5 centímetros da lente. Só que a questão pede, além da distância da imagem à lente, pede o tamanho da imagem. Para saber o tamanho da imagem, vamos lembrar que I sobre O é menos P' sobre P. Então nós temos que o I eu quero saber, o O ele vale 5, isso é menos o P' que eu acabei de descobrir que é 7,5, sobre o P que nós já sabíamos que é 15. Bem, então vamos fazer produto dos meios pelos extremos. Então 15i é igual a menos 37,5, porque eu peguei 7,5 vezes 5, né, deu 37,5. Então o i vai ser menos 37,5 dividido para 15, logo o i é igual a menos 2,5 centímetros. O que eu concluo? Nós vamos formar uma imagem com 2,5 centímetros de altura e o menos é porque é uma imagem invertida. Então desse modo, a imagem real ela vai ter 2,5 centímetros de altura, ela é invertida e se forma a 7,5 centímetros da lente. Por que eu sei que é uma imagem real? Porque o P' deu positivo. Se o P' tivesse dado negativo, seria uma imagem virtual, mas o P' deu positivo, então é uma imagem real. Letra B. O aumento linear dessa lente. Essa é simples, né? Nós temos que o aumento linear ele é I sobre O. Como o I é 2,5 e o O, menos 2,5, na verdade o I, e o O é 5, então você pega menos 2,5 dividido para 5, dá menos 0,5. Logo nós temos uma ampliação de menos 0,5. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o aumento linear é de 0,5, o que quer dizer que na verdade nós temos uma redução para metade da imagem, e além de nós termos uma redução do objeto à metade, nós vamos ter uma imagem invertida, porque a ampliação deu negativa. A quinta questão. Preocupados com o crescimento do número de assaltos em sua cidade, os moradores de determinada cidade têm mandado instalar nas portas de suas casas um dispositivo de segurança conhecido por olho mágico. Embora tivessem a opção do olho mágico digital, eles fizeram a opção por um modelo de baixo custo, que basicamente tem em seu interior uma lente esférica que possibilita ao morador ver a pessoa que está do lado de fora da casa. Um dos fabricantes desses instrumentos garante que o olho mágico fabricado por ele permite ao morador ver a imagem de outra pessoa 4 vezes maior, caso essa esteja a 60 centímetros do olho mágico. Determine as características da lente usada no olho mágico e qual a sua distância focal. Vamos lá então. Bem, pelo enunciado, nós temos que a ampliação será 1/4. Aí você diz, ué, por que a ampliação não é 4 e simplesmente 1/4? Vamos fazer a interpretação do texto. Ó. Ele fala da seguinte maneira. Um dos fabricantes desses instrumentos garante que o olho mágico fabricado por ele permite ao morador ver a imagem da outra pessoa 4 vezes maior. Observe que não é a imagem que é 4 vezes maior, é a pessoa que é 4 vezes maior do que a imagem.
Se a pessoa é 4 vezes maior do que a imagem, então na verdade a imagem é 1/4 da pessoa. Por isso então que a ampliação é 1/4. Bem, e o P é 60 centímetros, porque claro, a questão fala caso essa pessoa esteja a 60 centímetros do olho mágico. Bem, se nós sabemos que a ampliação é 1/4 e o P é 60, nós sabemos que a ampliação é menos P' sobre P. Então vai ficar 1/4 é menos P' sobre o P, que é 60. Eu posso aqui agora fazer produto dos meios pelos extremos. Então 4P' é menos 60. Logo, o P' é menos 60 dividido para 4, que é menos 15. Ou seja, será formada uma imagem virtual. Essa imagem virtual ela estará a uma distância de 15 centímetros da lente. Mas o que a questão pede são as características da lente, né? Se é uma lente convergente ou divergente, e a sua distância focal. Então eu vou para a equação de Gauss para poder encontrar a distância focal e com ela saber se a lente é convergente ou divergente. Então nós sabemos que 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Logo, substituindo, 1 sobre F é 1 sobre 60 mais 1 sobre menos 15. Mais com menos dá menos, então 1 sobre F é 1 sobre 60 menos 1 sobre 15. MMC de 60 e 15 é 60, então 1 sobre F é 1 sobre 60 menos 4 sobre 60. Vamos lembrar que esse 4 é 60 dividido para 15 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. Bem, com isso, 1 sobre F vai ser 1 menos 4 dá menos 3 sobre 60. Eu faço aí produto dos meios pelos extremos, então 3F é igual a menos 60. Logo, F é menos 60 dividido para 3, que dá menos 20. Com isso, então, vai ser utilizado uma lente de distância focal menos 20 centímetros. Como a distância focal é negativa, nós temos então que se trata de uma lente divergente, a lente que será utilizada, e claro, como nós acabamos de calcular, com distância focal menos 15 centímetros. Sexta questão. Um objeto com 0,5 centímetros de altura é colocado em frente a uma lente convergente. Quando a distância que separa o objeto da lente é de 20 centímetros, a imagem dele se forma a 100 centímetros dessa lente. Dessa forma, determine, no item a convergência da lente em dioptrias. Vamos lembrar que a fórmula da convergência ela é uma fórmula que as unidades têm que estar em metros. Então, não posso trabalhar com centímetro nesse item A, não. Fórmula da convergência é uma fórmula que requer as unidades de medida em metros. Vamos lá, então. Do enunciado, nós sabemos que o P, que é a distância do objeto até a lente, é de 20 centímetros, que é 0,2 metros. E o P' é de mais ou menos 100 centímetros ou mais ou menos 1 metro. Bem, aí vamos lá para o detalhe. Por que eu coloquei mais ou menos? A questão fala que a imagem se forma a 100 centímetros da lente. Mas a questão não fala se é uma imagem real ou virtual. Então nós vamos ter que fazer os dois casos. Se for uma imagem real, então o P' é 1 metro positivo. Se for uma imagem virtual, o P' é menos 1 metro. Por isso, então, nós vamos ter que considerar os dois casos e por isso que eu coloquei o mais ou menos no P'. Bem, para P' igual a 1 metro, que é o caso aí da imagem real, pela equação de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então vai ficar 1 sobre F é 1 sobre 0,2 mais 1 sobre 1. Lembrando que eu tenho que trabalhar com os valores em metro, porque eu quero um resultado para utilizar na fórmula da convergência. Bem, 1 dividido para 0,2 dá 5 e 1 dividido para 1 dá 1. Então 1 sobre F é 5 mais 1. Logo, 1 sobre F é 6. Se 1 sobre F é 6, então nós sabemos que 6F é igual a 1, ou seja, a distância focal é 1 sobre 6 metros. Então essa será a distância focal da lente, caso se forme uma imagem que seja real. Bem, se a distância focal é 1 sobre 6 metros, então nós sabemos que a vergência ou convergência de uma lente é exatamente 1 sobre a distância focal. Se é 1 sobre a distância focal, como F é 1 sobre 6, então substituindo vai ficar a vergência é 1 sobre 6.
Vamos lembrar que esse 1 em cima é só pegar o inverso da fração. Ou então pode fazer a divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Foi assim que eu fiz. Multiplicando então 1 por 6 sobre 1, dá 6. Logo, a vergência dessa lente é de 6 dioptrias. Ou seja, no caso de se formar uma imagem que seja real a 1 metro de distância da lente, essa lente será uma lente de 6 dioptrias, ou seja, uma lente de 6 graus, como a gente chama popularmente. Por outro lado, como a questão não falou se a imagem era real ou virtual, caso seja uma imagem virtual, o P' será de menos 1 metro. Então, novamente, pegando a equação de Gauss, vai ficar 1 sobre F, é 1 sobre o P, que é 0,2, mais 1 sobre o P', que é menos 1. Daí 1 sobre F será 1 dividido para 0,2 dá 5, mais com menos dá menos, 1 dividido para 1 dá 1. Logo, 1 sobre F é 5 menos 1, que é 4. Bem, se 1 sobre F é 4, então nós temos que 4F é igual a 1, portanto, F é igual a 1 sobre 4. Bem, se o F é igual a 1 sobre 4, o que a gente percebe? A convergência ou vergência, ela será 1 sobre F. Então, substituindo, fica 1 sobre 4. Divisão de fração, repete a primeira, que é o 1, multiplica pelo inverso da segunda, que é o 4 sobre 1. Daí, então, a vergência da lente será uma lente de 4 dioptrias. Bem, o que a gente conclui com isso? Então, nós temos duas respostas. Se, porventura, a imagem for real, nós teremos uma imagem formada a 1 metro da lente e será uma lente de 6 graus, de 6 dioptrias. Já se a imagem for virtual, nós teremos uma imagem a uma posição menos 1 metro da lente, certo? E será uma lente de 4 graus ou 4 dioptrias. Então, temos as duas opções de resposta nesse item. O item B. Qual será a altura da imagem formada pela lente? Vamos lá, então. Nós sabemos que o O é 0,5 centímetros. Nós sabemos que o P é de 20 centímetros. E que o P', dependendo de ser real ou virtual, é mais ou menos 100 centímetros. Chamo o detalhe que, para calcular a altura da imagem, não precisa os dados estar em metro. A necessidade dos dados estarem em metro só na fórmula da convergência. Aqui não há necessidade, não. Então, vamos lá, então. Nós sabemos que I sobre O é menos P' sobre P. Então, vai ficar I sobre o O, que é 0,5, é menos o P', que é mais ou menos 100, sobre o P, que é 20. Bem, esse menos, antes do mais ou menos, é só inverter o sinal. Vai ficar menos ou mais, que é a mesma coisa. Então, nós temos que I sobre 0,5 é igual a mais ou menos 100 dividido para 20, que é 5. Faça produto dos meios pelos extremos. Então, nós temos que o I será 0,5 multiplicado por mais ou menos 5. Isso vai dar mais ou menos 2,5 centímetros. Ou seja, nós temos uma imagem de 2,5 centímetros de altura, podendo essa imagem ser direta ou inversa. O mais ou menos só quer dizer isso. Quando a imagem for direta, será mais 2,5 centímetros. Quando a imagem for inversa, será menos 2,5 centímetros. Independente de ser direta ou inversa, o que a questão pede é só a altura da imagem, 2,5 centímetros. Sétima questão. Imagine que você encontrou sobre a bancada do laboratório algumas lentes convergentes e divergentes. Duas dessas lentes já foram utilizadas, de forma que uma lente ela tem uma convergência, que eu vou chamar de C1, de 6 graus ou 6 dioptrias positivo. Ela está justaposta a outra lente de convergência C2 menos 3 dioptrias. Caso seja necessário obter uma imagem direita e menor do que o objeto, é preciso justapor mais uma lente às outras duas. Então, a gente vai ter 3 lentes justapostas. Que tipo de lente você usaria e qual seria a sua vergência? Nós vamos chamar de C3, dessa terceira lente. Bem, vamos lembrar o seguinte. Para que seja formada uma imagem direita e menor, a lente resultante da justaposição dessas 3 lentes, ela deverá ser uma lente divergente. Imagem direita e menor é formada por lente divergente
Imagem direita e maior é formado por lente convergente. Vamos lembrar disso. Bem, se a lente terá que ser divergente, então a sua vergência, que eu vou chamar de C, tem que ser negativa. Tem que ser uma vergência menor do que 0 dioptrias. Bem, mas nós sabemos que quando eu tenho aí uma justaposição de lentes, a vergência da lente resultante ela é a soma da vergência das lentes que eu justapus. Desse modo, então, nós vamos ter que o C, que é a vergência da lente resultante, ela vai ser a soma da vergência da primeira lente com a vergência da segunda lente com a vergência da terceira lente. Bem, como esse C ele tem que ser menor do que 0, então a gente conclui que C1 mais C2 mais C3 tem que ser menor do que 0. Tem que dar uma lente resultante com vergência negativa. Vamos substituir o C1, vergência 6 dioptrias, o C2, vergência menos 3 dioptrias, e o C3 eu quero saber. Então aqui eu terei que 6 menos 3 mais C3 é menor do que 0. 6 menos 3 dá 3, então 3 mais C3 é menor do que 0, o que quer dizer que o C3 deverá ser menor do que 3 dioptrias, menor do que menos 3, na verdade, dioptrias. Bem, se o C3 deverá ser menor do que menos 3 dioptrias, então nós vamos ter uma lente de divergência negativa. Toda lente de divergência negativa será uma lente divergente. Então, com isso, nós usaremos, para esse caso, uma lente divergente, cuja vergência ela tem que ser menor do que menos 3 dioptrias. Caso eu use uma lente que seja divergente, mas a vergência não seja menor do que menos 3 dioptrias, eu não conseguirei alcançar o meu objetivo. Então tem que satisfazer as duas coisas. Tem que ser uma lente divergente e tem que ter vergência menor do que menos 3 dioptrias. Com isso a gente finaliza a correção dessa atividade, onde nós abordamos aí tópicos relacionados ao estudo das lentes.